Rodrigo aqui, que podcast sensacional, um abraço a todos. Dudu, já ouvi dizer de mais de uma pessoa que o uso de esteroides anabolizantes causa câncer a longo prazo. Isso procede ou é sensacionalismo? Boa pergunta. Isso é sensacionalismo, né? De modo geral, a gente não tem evidência mostrando que esteroides causam câncer. A gente tem relatos de caso de situações em que, por exemplo, um indivíduo que fazia abuso de algum esteroide hepatotóxico, né, um 17-afuquilado, como hemogenin, estanozolol, e o indivíduo desenvolveu ali um carcinoma hepático, mas não tem nenhuma linha de evidência forte que suporte que o esteroide vai causar isso, né? Por exemplo, se for utilizado ali de uma forma sensata, enfim, né? Até porque esses esteroides aí, como hemogenin, têm uso terapêutico, né? Então, de modo geral, é sensacionalista falar que o esteroide causa câncer. Mesmo se a pessoa tem uma predisposição já, ou por exemplo, ela tem câncer e não sabe, pode atenuar ou coisa do tipo? Aí vai ficar totalmente especulativo, mas eu falo assim, como a gente tem no mundo muitas pessoas que usam esteroide anabolizante, a gente não vê uma maior incidência de câncer, não há estudos mostrando que tem maior incidência de câncer em usuários de esteroide do que numa população normal. Isso seria muito mais claro se nós tivéssemos visto vários atletas morrendo de câncer, né? Quase a maioria dos atletas que morreram de problemas renais ou cardíacos. Doenças cardiovasculares. O grande problema dos esteroides é que eles causam prejuízo à saúde cardiovascular de várias formas. E o uso crônico de esteroide ele tende a reduzir a longevidade do atleta justamente por esses prejuízos na saúde cardiovascular, né? Que é o maior problema. Se a gente vai... tinha até um vídeo no YouTube lá que falava sobre morte dos bodybuilders, você olhava ali que 85% morriam do coração. Tipo, às vezes um ou outro que era problema hepático, outro problema. De forma especulativa, Arnold acho que já fez 1, 2 cirurgias cardíacas. Isso pode sim ter uma relação com o seu histórico de uso de esteroide. Não muito mais do que o câncer, por exemplo. Sim, com certeza. É aquela coisa, né? Como as doenças cardiovasculares ainda são a maior causa de morte no mundo, né? Mas quando a gente olha assim, a gente tem vários estudos em animais, estudos em humanos, mostrando os prejuízos dos esteroides na saúde cardiovascular. Qual é o prejuízo que ele causa? Tem vários mecanismos. Tem mecanismos diretos no coração. Os mais, vamos assim, maiores, mais frequentes. Por exemplo, afetar a capacidade de contração e relaxamento do coração, ou seja, deixa o coração mais fraco. Então, o bodybuilder ele tem uma tendência a ter um coração mais fraco, isso predispõe à insuficiência cardíaca. Outro é a aterosclerose. Os esteroides, geralmente, eles reduzem o colesterol bom, o HDL, e aumentam o LDL, o colesterol ruim. E esses seriam os dois principais. Pode também ter aumento de pressão arterial, mas eu diria que esses dois são o principal. A aterosclerose e o fato de alterar a capacidade de contração e relaxamento. Testosterona e câncer na próstata. Não necessariamente o hormônio testosterona. Não tem relação. Até um tempo atrás eles castravam as pessoas que tinham problema na próstata, não é verdade? Há uns anos atrás. O cara tinha problema na próstata, por exemplo, em outras décadas, eles faziam com que o cara parasse de produzir testosterona, entendendo que aquilo ia fazer com que acelerasse a morte dele. O que se sabe hoje é que, por exemplo, tem alguns cânceres mais malignos da próstata, inclusive acontecem em indivíduos com baixa testosterona. Então, olhando para diversos estudos epidemiológicos, estudos clínicos, enfim, a gente não tem uma relação de testosterona causar câncer. Que né? legal. E isso já dá respaldo para os outros esteroides, né? Porque, querendo ou não, todos são derivados da testosterona. GH e câncer. Muitas pessoas morrem de medo de tomar GH porque dizem que o GH pode aumentar células cancerígenas que você tem no seu corpo e que estão, vamos dizer assim, ainda adormecidas. Então, isso é legal também. A galera tem medo do GH por isso, mas a gente também não tem uma razão para ter muito medo, porque, veja bem, Renato, tem muita gente no mundo que usa GH. Crianças, existem indivíduos adultos com deficiência de GH, fisiculturistas.
E, no geral, não se vê também uma maior incidência de câncer nessa população que usa GH. Então, obviamente, quando um indivíduo, de repente, teve um histórico de câncer, alguma coisa, o médico, né, por plausibilidade, né, biológica, a gente sabe que o GH ele pode aumentar a proliferação celular, diferenciação celular. Não seria interessante se o indivíduo teve ali algum histórico de câncer, mas numa pessoa saudável, enfim, não há um risco grande, ou se houver um risco, ele é muito baixo. Esteroides e saúde renal. Também, a gente não tem... Seriam mais as drogas orais? A gente também não tem muita evidência de que o esteroide causa diretamente prejuízo renal. Existem alguns estudos mostrando algumas alterações, alguns problemas, mas eu diria que é mais improvável assim, que alguém vá ter um problema renal sério por uso de esteroide. Agora, a gente tem que lembrar que geralmente a galera que usa esteroide usa outras drogas também, né? E faz... O que a gente vê, por exemplo, no fisiculturismo? O pessoal faz, numa fase de finalização, faz muita manipulação, às vezes, dietética extremista, né? Manipulação de eletrólito, vai para sauna, abuso de diurético, depois tem um rebote. Então, tudo isso pode sobrecarregar o rim. E aí o cara vai ter um problema renal, vão falar que a culpa foi do esteroide, né? Mas eu diria que nesse caso dá para inocentar o esteroide. O rim, ele pode ser muito mais afetado pelo abuso, por exemplo, de diuréticos. Também tem aquela coisa, né? A galera, se alguém teve um problema na finalização, as pessoas culpam o diurético, mas na verdade não foi o diurético só, porque o diurético é um medicamento que várias pessoas do mundo usam para hipertensão arterial, para edema, enfim. Então não é o diurético sozinho que causa um problema grave, é o contexto todo que o cara está fazendo. Então você tem muitas vezes um cara que está lá zerando o sódio, achando que está tranquilo, se entupindo de potássio, ao mesmo tempo está abusando de um diurético potente, como furosemida. Então tudo isso causa uma sobrecarga, né, renal, algo perigoso, né? Então tem a morte de um atleta chamado Mohamed Benaziz em 1992, atleta profissional, e ele morreu basicamente na finalização, e tudo indica que foi pela manipulação equivocada em relação à finalização, né? Não foi culpa do diurético em si. Até o Sardinha, né, uma vez teve um problema sério em finalização, porque basicamente, se não me engano, na época que eu li ele relatando, ele tinha usado um diurético poupador de potássio, a espironolactona, que é um diurético não é agressivo, mas o problema é que foi usado potássio junto. Não sei se alguém orientou ele, enfim. E aí teve hiperpotassemia, né? Foi parar no hospital, enfim. Então... Eu já peguei protocolo do atleta competir sábado e começar na quarta-feira com diurético, sem sal, isso, e com slow K de 8 em 8 horas. Ele não tem uma fonte de sódio, ele tem uma fonte de potássio muito forte, porque não é comum uma pessoa ingerir tanto potássio assim. Sim. Porque slow K é cloreto de potássio puro. Ele está gerando um desequilíbrio eletrolítico muito agressivo no organismo. Né? E o diurético ali junto. Sim. Batendo. E dependendo do diurético, que nem aquela coisa. Às vezes ele pode estar usando um diurético que no contexto ali piore muito a situação dele. Né? Eu já vi, você já deve ter visto com certeza, atleta que travou no palco, ou atleta que cai ali no chão em decorrência desse desequilíbrio eletrolítico agressivo, porque o cara acha que tirando o sódio e colocando muito potássio, ele vai desidratar mais. Isso não acontece por esse motivo. Ou pior, ele está usando o diurético, não usa sal e ele tá usando potássio porque disseram pra ele que com potássio ele não vai ter cãibra. E tem mais um. E piora a cãibra. E a cãibra piora. E tem clenbuterol ainda, às vezes, pra piorar a Tem situação. clenbuterol ainda. Exato. Verdade. Vai observado, aumentar o verdade. nível de potássio no sangue.